O meu pronunciamento aqui é em homenagem aos heróis do contestado, cuja data do encerramento desta guerra civil que envolveu hoje o território catarinense no período de 4 anos, de 1912 a 1916. Esta guerra, amanhã se comemoram 100 anos do seu fim. Então eu gostaria de dizer que os antecedentes do contestado foi a disputa daquela região em vermelho que vocês estão vendo ali, entre o Brasil e a Argentina. Esse território era considerado pelos brasileiros como os Campos de Palmas e pelos argentinos como território das missões. A solução definitiva desse conflito foi em 1895, através da arbitragem do presidente Cleveland. Aliás, tem uma cidade hoje aqui no Paraná que é chamada de Clevelândia, em homenagem ao presidente Cleveland. Quando o Paraná se emancipou em 1853, não ficou bem definida as divisas entre o estado do Paraná e Santa Catarina. Vocês podem observar neste mapa de que o Paraná reivindicava as mesmas divisas da província de São Paulo. Ou seja, toda essa parte que vem até o rio Uruguai era considerada as terras catarinenses. Nesse período, o estado de Santa Catarina criou as cidades de Curitibanos e o município de Campos Novos, na região contestada. Pois bem, as causas do conflito do contestado foram várias, mas a primeira é a desapropriação de terras a cada lado, 15 quilômetros da ferrovia entre São Paulo e o Rio Grande do Sul. A disputa das terras que havia ali naquela região, aquelas terras onde haviam poceiros de vários séculos, essas terras acabaram sendo tomadas desses poceiros. A exploração de riquezas naturais, principalmente a madeira e a erva mate. Também um movimento messiânico que se juntou a tudo isso, com vários monges que viveram nesse território. O sentimento monárquico daquelas populações injustiçadas. Muitos daqueles moradores ali naquela região ganham as terras, os títulos das suas terras através do período monárquico, pelo imperador. A postura nacionalista contra as multinacionais que se instalavam na região, principalmente a Lumber, e principalmente a luta inconsciente pelos direitos humanos. E um dos motivos também foi a questão dos limites interestaduais. O início da Guerra do Contestado foi no dia 22 de outubro de 1912. 200 sertanejos e 70 militares paranaenses. Nessa batalha, que durou apenas 30 minutos, morreram 10 militares e 11 sertanejos. E no próximo slide nós vamos ver que entre os mortos estava o monge José Maria. O monge José Maria que liderava aquele movimento. E também morreu ali o coronel João Galberto. Nessa batalha, então, depois desta batalha, houve uma dispersão dos sertanejos. E seguindo, nós podemos ver no próximo slide que a lenda da ressurreição do monge José Maria se espalhou por todo o sertão. E foram aí criados vários redutos. Meses após a Batalha do Irani, os sertanejos voltaram a se reunir em Taquarussu, hoje município de Fraiburgo, que é uma das regiões que mais produz
frutas, principalmente maçã, no Brasil. A partir do momento em que se uniram os diversos redutos, as diversas cidades santas, em fevereiro de 1914, o Exército Brasileiro, a pedido do então construtor da ferrovia do Contestado, o Farquhar, que era um empresário americano, ele mandou uma tropa de 600 homens para dizimar, 700 soldados para dizimar os revoltosos em Itacuruçu. Mas nesse evento houveram poucas mortes de sertanejo e os sertanejos acabaram se considerando vitoriosos nessa batalha. Esse reduto tinha no mínimo 2.000 homens e o Exército Brasileiro perdeu para esses soldados. Presidente. Então a vitória do sertanejo. Eu solicito uma parte, se possível. Lideranças como Maria Rosa, que tinha 15 anos, chamada a Joana d'Arc do Sertão, comandavam 6.000 homens durante essa batalha. Prosseguindo, vamos ver o próximo slide. Começou a Guerra Santa. Saques, ocupações de fazendas, aqueles sertanejos pregavam a pobreza, e eles atacaram cidades como Curitibanos, onde nasceu Jairo Marcelino, Papanduva, Canoinhas, Caçador, Itaiópolis, Calmon, onde tinha a sede da multinacional Lumber, que era a maior empresa a maior serraria do mundo de madeira, serrava 600 metros cúbicos de pinho, São João, atual Matos Costa, entre outras cidades. Essa é a região onde os rebeldes dominaram, durante 25.000 quilômetros na região do Contestado. Ali está a relação dos municípios: Palmas, União da Vitória, Canoinhas, Mafra, Caçador, Fraiburgo, Videira, Curitibanos, Campos Novos, Irani, General Carneiro, Matos Costa, Três Barras, Lebon Regis, São Cristóvão do Sul, Timbó Grande. A população de União da Vitória, de Porto União, na época, abandonou a cidade com os boatos de que os revoltosos iriam para o Rio de Janeiro depor o governo federal. E daí o governo federal mandou um exército de quase 7.000 homens, comandados pelo general Setembrino de Carvalho, para sufocar a Revolução. Continuando. E aqui estão as imagens do exército que foi para dizimar. Foi um verdadeiro genocídio. E destacam-se nesse período um dos últimos líderes do movimento, que foi Deodato Ramos, conhecido como Adeodato. Ele comandava um reduto com mais de 5.000 homens. Prosseguindo, pela primeira vez na história desse país foram usados aviões numa guerra. 3 aviões foram mandados do Rio de Janeiro. Um avião foi destruído durante a viagem de trem. E o tenente Kirk, que comandava um desses aviões, se acidentou durante o evento e acabou morrendo. Ele hoje, o tenente Kirk, é o patrono da Força Aérea Brasileira. Então nós vamos ver que em 5 de abril de 1915, no reduto de Santa Maria, hoje município na região ali do oeste catarinense, 600 sertanejos foram mortos. E em dezembro de 2015, o último dos redutos foi destruído. E Adeodato, que era o líder desse movimento, acabou saindo, deixando e fugindo. Prosseguindo, em agosto de 1916, o Adeodato foi preso e tivemos, assim, o fim da Guerra do Contestado. Ele foi condenado a 30 anos de prisão. 7 anos depois, Adeodato, ao tentar fugir da cadeia, acabou sendo morto. Pois bem, e agora nós temos aqui a região do Contestado, o acordo de limites. Ali era a região contestada. Aquele traço em vermelho foi a parte que dividiu o que é o território catarinense e o território paranaense. Foram cerca de 47.000 quilômetros em disputa. Desses, 27.000 ficaram com Santa Catarina e o Paraná ficou com 20.300 quilômetros quadrados, ou seja,
o Paraná ficou com o Sudoeste e Santa Catarina ficou com toda essa região abaixo que todos estão vendo. Pois bem, as tropas repressoras do Exército foram 6.000 homens, na época 1/3 do efetivo nacional. Vaquianos, civis a serviço do Exército, eram cerca de 1.000 homens. O número de mortos foi de 3 a 8.000 pessoas. A região conflagrada foi de 25 a 28 mil quilômetros. A população rebelde de cerca de 20.000 homens. E a população dos redutos, ou seja, as cidades que eles construíam, eram de 300 a 5.000 pessoas. E para concluir, senhor presidente, aqui está o ato em que foi assinado o Acordo de Limites entre o Paraná e Santa Catarina, justamente há 100 anos comemorados amanhã, que é no dia 20 de outubro de 1916. Ou seja, está ali o governador de Santa Catarina, o Felipe Schmidt, está o governador do Paraná, o presidente aqui da província, do estado, que se chamava o Afonso Camargo, e o Venceslau Braz, que era o presidente do Brasil. Agradeço a atenção de todos. Muito obrigado.